Muito bem-vindo, Jairo. Salve, Miguel. Tudo bem? Tranquilo aí? Tudo ótimo, Jairo. Tudo muito bem. Jairo, hoje foi publicada a pesquisa Quaest, né? Pesquisa muito importante, já se tornou aí, já entrou no calendário da política nacional, é uma das pesquisas mais importantes, por várias razões, é uma pesquisa presencial, é uma pesquisa mensal, regular, então todo mundo fica muito ansioso, esperando quando vai ser publicada, e foi publicada hoje. Né? Eu até já boto aqui na tela aqui, né, os números aqui principais, né, os números, desculpe aí aqui, começar por aqui, né, mas eu só quero, só para mostrar que está aqui na tela, o que você quiser mostrar, eu trago aqui para a tela, só para mostrar, só para trazer um dado antes de começar, antes de pedir alguma opinião para você, para a gente começar a conversa, né, a pesquisa mostra, de forma geral, né, ela mostra um fortalecimento da candidatura Lula, um leve enfraquecimento do Bolsonaro, terceira via continua muito fraca, então paro por aqui e a gente pode começar a conversar. Jairo, primeira pergunta aí para a gente começar o nosso papo. Quais são as suas impressões gerais sobre essa pesquisa divulgada hoje? Tá bem. Olha, desde julho essa pesquisa vai para o número 12, né? São um ano já da pesquisa Quest. A gente tem visto um panorama relativamente estável, né, do quadro da corrida presidencial. Claro que tem variações, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas acho que me chama mais atenção, tomando aí o ano de 2022 como como ponto de origem, primeiro, a estabilidade do Lula, né? O Lula está oscilando em todas as pesquisas aí na faixa, não em votos válidos, né? Esses números são em votos considerando branco, nulo, indeciso, sempre na faixa de 45 a 50, um pouco mais, né? Então é realmente um patamar muito alto, né, para uma corrida presidencial. A gente tem poucas experiências passadas na história eleitoral brasileira em que um candidato, independente do mês, né, sobretudo em junho, tivesse nesse patamar. Então é um patamar muito alto. Acho que isso deve ser considerado, né? O Lula nunca venceu, nem os candidatos, nem a Dilma, né, no primeiro turno, sempre se aproximou desse patamar, mas nessa eleição ele está um pouco acima do que esteve na corrida de outros anos. Mas isso é estável, né? Que é uma boa notícia. Se o presidente parece, assim, se oscilações para cima acontecem, eu ainda prefiro chamar atenção para o quadro de estabilidade, porque a gente sempre tem que dar um desconto para as variações estatísticas que são inerentes a uma pesquisa amostral, né? Então, o primeiro aspecto é a estabilidade da candidatura Lula. Passou por críticas, claro, não começou a fase mais pesada de críticas, que em geral se faz na campanha, estrito senso, na campanha oficial, mas isso é uma notícia muito boa para o ex-presidente Lula, ou seja, a estabilidade com que ele plana, né? Ele navega, sobretudo desde janeiro. Do outro lado, ou seja, o Bolsonaro sempre ficou na faixa de 25 pontos. A única coisa que oscilou para o Bolsonaro positivamente foi a saída do Moro. Não é? Nem todo o voto do Moro foi para o Bolsonaro, a gente sabe disso, as pesquisas mostram, mas depois da saída do Moro, ele deixou de navegar na faixa de 25 e foi para 30. Então, eu acho que esse quadro, digamos, 45, sendo pessimista assim, com o desempenho do Lula e colocando o Bolsonaro um pouquinho melhor do que ele aparece nessa pesquisa para facilitar. Vamos trabalhar com 15 pontos. Né? Eu acho que é a diferença, mais ou menos, em que a gente deve trabalhar hoje no Brasil. Ou seja, é um volume de votos muito grande, sobretudo num eleitorado
em que metade dos eleitores já estão apontando o voto na espontânea, né? O Lula cresceu na espontânea, é outro aspecto que talvez valesse a pena você mostrar, né? Enfim, tem um gráfico aí que mostra a evolução da pesquisa espontânea. Então, acho que é isso, é uma eleição que eu tento salientar mais a estabilidade do que as mudanças. Eu sei que não tem muita graça a gente ficar comentando pesquisa sem salientar as mudanças. Mas veja aí, em nenhum momento o ex-presidente esteve tão bem no voto espontâneo. Ele batendo já, digamos assim, 1/3 das pessoas, quando são perguntadas, são paradas nas suas casas, né, entrevistadas, às vezes, no portão das suas casas, sei lá onde é feita a entrevista, e são perguntadas, tem eleição esse ano, quem que o senhor vai votar? A primeira pergunta, de cara, né, a pessoa fala Lula. 1/3 das pessoas já falam Lula. Não é? 1/5 fala Bolsonaro, é um patamar alto. Não é? Mas eu falei de 15 pontos na estimulada. Olha os pontos aí na espontânea, tá uma diferença de 12 pontos. Não é? São nomes mais fortes. Então, são esses aspectos assim mais estruturais. É claro que a eleição... eu acompanho a eleição desde 89, sou muito prudente com relação a fazer apostas peremptórias sobre vitórias, sobre... enfim, eu sei que algumas pessoas vivem disso, né, das apostas que fazem. Eu sempre temo oscilações por conta de campanha, eventos extraordinários, crises. Isso faz parte da vida e também, como a gente viu em 2018 e 2014, sobretudo, né? E se a gente lembrar, 2010 também foi uma eleição surpreendente, né, com aquela subida da Marina. Então, a gente vem de 3 eleições com surpresas, com eventos extraordinários. Nenhuma lei diz que vai ser a 4ª eleição assim. Isso, né, isso não, o aleatório pode ser, inclusive, o nada, né, ou seja, uma campanha... Mas eu estou lembrando muito do que aconteceu em 2006, quando Alckmin e Lula tiveram 91% dos votos válidos, ou seja, uma eleição que praticamente, além dos dois, foi a Heloísa Helena e o Cristóvão. Quer dizer, eram 4 candidatos, sendo que 2 deles tiveram 91%. A gente está caminhando para isso, uma compactação que talvez do outro lado fique ali com 10 pontos, Ciro e mais um pouco dos outros candidatos nanicos e o que a Simone conseguir, né? Outro ponto para chamar a atenção nessa pesquisa é o desempenho da Simone, né? Foi muito ruim. Eu imaginava que ela fosse capturar um pouco do voto do PSDB, da saída. É a primeira pesquisa sem o ex-governador de São Paulo, Dória, né? E ela foi muito mal. Assim, eu acho que deve ter repercutido muito mal nesse ambiente de terceira via, né, que está tentando uma alternativa de centro-direita e estão batendo a cabeça. Já tentaram vários nomes e ela aparece com 1% só. Esse cenário 2 é mais um cenário para acompanhamento estatístico do que um cenário realista, né? Porque no cenário realista a gente tem o Janones, o Marçal, né, que é um digital influencer aí que já sai, parece pela primeira vez já com 1 ponto, tamanho da Simone, né? Enfim, é um quadro, como eu disse, que está me lembrando 2006 pela compactação em 2 nomes e sem espaço para outras alternativas. Vamos esperar mais um pouco. Muito bem. Jairo, você falou em aposta, eu achei curioso, só colocar aqui, achei divertido, engraçado, teve um internauta aqui, falou, eu tenho disponível R$100 mil, como 9 dedos não ganha as eleições no primeiro turno. Quero saber se tem algum esquerdista que tem coragem de apostar comigo. Eu não aposto, eu não tenho condição de apostar R$100 mil com ninguém, não. Mas quem sou eu para ficar apostando R$100 mil com os outros? Antônio, mas eu apostaria uma cerveja, aí eu consigo pagar. Mas, Jairo, eu tenho um colega nosso que eu
um especialista em dados também, o Ananias Queiroga, vou colocar ele rapidamente aqui, só para fazer uma pergunta para você. Tá bem. Bom? Ananias, bem-vindo aqui ao Jornal da Fórum. Pode fazer uma pergunta ao professor Jairo aí. Oi, Ananias. Obrigado, boa tarde a todos. Tudo bom, professor? Um prazer. Só quer dizer, o Antônio, que não é falta de coragem, não, é de dinheiro mesmo. Né? 100 mil reais para apostar assim é outra coisa que falta. O senhor falou da TEB, da terceira via. Tem um dado na pesquisa que me impressionou bastante. Eu queria saber, ela é desconhecida de 77% do eleitorado. Uhum. Dos 23 que... É um dado bizarro. Dos 23 que conhecem, 16 rejeitam ela. Aí eu fico pensando, porque algumas pessoas disseram nas últimas pesquisas, né? Não, a rejeição é porque não conhece, mas com proporção de 23 para 16, você não pode pensar que quem vai conhecer vai ser diferente. Existe uma via para a terceira via ainda? Minha pergunta é essa. Não, a porta se estreitou muito, né, Ananias? Assim, como eu disse, eu sou muito prudente em fazer análise. Claro, a gente na mesa de bar, a gente faz nossas apostas também. Eu tento raciocinar probabilisticamente, não deterministicamente, né? Porque eu estou trabalhando aqui no modelo estatístico. Quando ficar pronto, eu vou passar para o Miguel, que é uma tentativa de medir a probabilidade de vitória do Lula no primeiro turno. Com os resultados da pesquisa, a ideia é tirar milhões de amostras, é possível fazer isso estatisticamente, e ver qual é a probabilidade dessas amostras tiradas da pesquisa darem a vitória do Lula. Ou seja, a vitória do Lula não é porque a pesquisa mostra 52 de votos, 53, sei lá quanto está hoje, de votos válidos para o Lula, que ele vai ter 52 na pesquisa, porque nós sabemos que a pesquisa ela é uma pesquisa aleatória. E as pesquisas, se eu fizer 1000 pesquisas hoje, né, se eu tivesse dinheiro do apostador aqui, né, e multiplicado, e para fazer 1000 pesquisas ou 10 pesquisas com o mesmo instituto, o resultado não sai igual, a gente sabe disso por simulação estatística, sabe disso empiricamente, né? Porque é aleatório, você pode pegar 2 cidades em que tem muito petista, pode cair num bairro com muito bolsonarista, e uma pesquisa sai um pouco, ela é nunca igual à outra, né? Então, quando a gente fala que o Bolsonaro tem 52, ou o Lula tem 54, hoje, não quer dizer que se a eleição fosse hoje, ele vai ter 54, não é? Ele vai ter os 54, mais a margem de erro, mais o erro estatístico, que faz com que a gente não seja tão otimista assim na aposta, a não ser com otimista não, mas não tão empolgado, porque você sabe que uma parte cai para o outro lado. Tem a chuva, tem o efeito final dos bolsonaristas que podem comparecer mais do que os não bolsonaristas. Vamos lembrar as últimas pesquisas nos Estados Unidos, 2016 e 20, erraram muito, né? Erraram muito. Hoje, os institutos no mundo inteiro estão com muita dificuldade de fazer pesquisa no mundo moderno, que o fluxo de informação ele corre de uma maneira diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, os institutos fazem pesquisas telefônicas, não fazem mais pesquisa presencial há décadas, e lá o desafio é a transição do telefone de linha fixa para o celular, que eles têm que, em geral, fazer 100 ligações para pegar 10 pessoas. A taxa de resposta às ligações é cada vez mais baixa. E quem responde é diferente de quem não atende o telefone. Tem isso, né? Quer dizer, não adianta... O meu telefone, por exemplo, é bloqueado para todo número que eu não conheço. Então, se o Instituto está me tentando falar comigo, ele nunca vai me ouvir. Eu não tenho aquele... Ele não, isso acontece com muita gente que não atende números desconhecidos. Então, é difícil fazer pesquisa telefônica, é difícil fazer pesquisa presencial, é cara, é demorada. Às vezes você pega as pessoas
por isso que a Quest faz pesquisa no fim de semana, né? Para pegar, digamos, o trabalhador que está fora de casa. Você faz pesquisa domiciliar sexta-feira, você vai pegar quem está fora da PEA, né? Você vai pegar a dona de casa, aposentado, em casa, então você pode ter um viés. Se tem muito lulista entre os aposentados, o Lula pode sair bem porque sua pesquisa pegou muita gente que estava em casa e pegou gente que está fora da PEA, que vai trabalhar, ou melhor, está na PEA, né? População economicamente ativa, operários, trabalhadores formais, trabalhadores de serviço. Essas pessoas não estão de 9 às 6 em casa. Então, você pega no fim de semana. Tem muitos detalhes que influenciam o resultado. Mas a ideia é tentar calcular a probabilidade, não o percentual de voto, mas qual é a probabilidade que tem se a gente pudesse fazer milhares de pesquisas, qual é a probabilidade que o Lula ganharia em todas? Ele não vai ganhar em todas. Algumas ele vai, estatisticamente, chegar a 49, outras 54, porque a gente sabe que tem uma dimensão de aleatoriedade. Desculpe, eu acabei me desvirtuando um pouco falando de pesquisa, não foi o que você perguntou, né? Você perguntou sobre a terceira via, mas... Mas eu gostei muito, foi até melhor, viu, professor? Jairo, eu não quero perder a sua... Miguel, só para fazer de 30 segundos aqui, no máximo. Pois não. É só para... Porque tem uma coisa também que o pessoal esquece de analisar, que pesquisa de opinião muda. Né? E com o fluxo de informação que o Jairo falou, o pessoal diz, não, na eleição, sexta-feira, o resto da pesquisa, isso, no dia... Porque opinião é uma coisa fluida, e muito fluida. E com o fluxo de informação atual que o Jairo comentou, ela está mais fluida ainda. É só para concordar com o Jairo e acrescentar esse aspecto. Está desligado, desculpe. Jairo, eu combinei com você 15 minutos, estou abusando um pouco mais do seu tempo. Última pergunta antes de liberar você. Aqui, ó. Esse quadro aí, voto útil em Lula, que a Quest divulgou. Né? Você tem aí voto útil em Lula com outros candidatos que não Lula e Bolsonaro. Né? Ciro Gomes, Janones, Simone Tebet. Né? O que mais interessa aqui é o Ciro, porque o Janones e Simone Tebet têm muito baixa pontuação. Então, não tem tanta transferência de voto. O que significa isso aqui para você, esses dados do Ciro aqui em relação ao voto útil? Na verdade, vamos pensar assim, o Ciro, eu sempre trabalhei com esse número, né? Acho que numa eventual saída dele, que parece pouco provável, 1/3 dos votos iriam para o Lula. Claro que nesse cenário que a gente está especulando, uma vitória em primeiro turno, esses podem ser aquele 1,5, 2 pontos decisivos, não é? Para a vitória do Lula no primeiro turno. Claro, isso aí é óbvio, né? E acho, eu confesso para você que, mesmo com a permanência da candidatura, o voto útil, ele vai... A direita não tem voto útil, né? Porque o Bolsonaro não tem de onde tirar. Essa é a desvantagem do Bolsonaro, né? Ou seja, o Bolsonaro só cresce tirando o voto do Lula. Esse é o ponto. Ele não tem para onde... Ele teve a sorte de não ter um competidor à direita, como, digamos, o Ciro. O Ciro do Bolsonaro não apareceu. Se ele tivesse um candidato entre 5 e 10 pontos, ele teria uma dificuldade de avançar, como o Moro mostrou. Então, ele deu sorte, mas ele não tem mais para onde ir. O Bolsonaro só cresce tirando o voto do Lula. Mas o Lula pode crescer tirando o voto do Ciro. Esse é o ponto. E a gente sabe que em eleições polarizadas, eu lembro que em 2000, falei da eleição de 2006, né? Que foi a eleição mais disputada que nós tivemos no primeiro turno. O Alckmin chegou muito próximo do Lula, né? Assim, foi a menor distância entre dois candidatos que nós tivemos na história das eleições no Brasil. Mas teve, sim, um voto útil contra o Lula.
uma parte dos eleitores naquela eleição não queriam que o PT vencesse no primeiro turno, porque foi uma eleição, né, no ambiente do mensalão, havia muitas críticas ao governo, achavam que o Lula evitou os debates, né, que forçar um segundo turno era importante. Então, eu lembro que o Cristóvão se beneficiou desse. É um voto útil diferente, um voto contra o Lula para fortalecer o segundo turno, e não o contrário. Mas eu acho que agora é bem plausível acreditar que exista um voto, vá haver um voto útil, e o voto útil possível, assim, não digo matematicamente, logicamente, só tem uma opção, é o Ciro. É só ele que tem voto para entregar hoje. Não quer dizer que, sei lá, mais próximo da eleição, o candidato da terceira via cresça um pouco, chegue ali para 5, 6 pontos, e também não seja passível de voto, de que os seus eleitores mudem no final, não é? Enfim, tentando fortalecer um candidato ou outro. Mas, nesse momento, é só o Ciro. Então, é outro ponto positivo para a candidatura Lula, né? Com todas as dificuldades, oscilações, eu chamei a atenção para essa quase linha, né? Se a gente olhar dentro da margem de erro, o Lula está flat, está parado, é que ele tem ainda um respiro ali, aquele corredor que chega na última volta, ainda tem um fôlego para dar aquela puxada, que é o voto útil do Ciro. O Bolsonaro não tem isso. Quer dizer, ele tem que tirar voto do Lula. Ele só cresce, é um jogo de soma zero, né, para o Bolsonaro. Ele só vai crescer agora. Claro, ele pode tirar um pouquinho do voto do Ciro, mas eu acho que não. As pesquisas têm mostrado que não é o caso, né? Não, são eleitores muito diferentes. E ele vai ter que avançar sobre o eleitor, sobretudo eleitores do Sudeste, né? É onde está a cesta de voto que pode fazer com que ele se torne competitivo. No Nordeste ele não vai tirar, né? Ou, quer dizer, não vai tirar. A gente sabe que é muito difícil. Mas no Sudeste ele já teve. Bolsonaro tirou o voto do PT, popular, da periferia urbana. O Lula roubou do Bolsonaro, vamos dizer assim. E o Bolsonaro, se quiser alguma coisa, tem que roubar do Lula. É um jogo digamos, em que o roubo, já que eu usei a expressão do voto, a captura, para falar um termo melhor, do voto popular, do urbano, vai ser decisivo. O Lula conseguiu retomar esse voto, que o PT já estava perdendo desde 2010. O PT vem perdendo voto nos centros urbanos. O Lula foi lá e retomou, né? E antes disso, o Bolsonaro foi lá e tirou do PT. Tirou forte em 2018. E agora, meses depois, o Lula foi lá e tirou dele. Parece uma brincadeira de criança, do jeito que eu falo, né? E o Bolsonaro só tem uma alternativa. Senão, ele não tem condição de nada. Ele vai chegar a 35, 30, 40 pontos no máximo, porque é uma questão lógica, né? Não é, como eu disse, não é matemática, é lógica. Ô Jairo, só a Oi? última perguntinha rápida aqui para encerrar. E você acha que o Ciro tem condição de pegar voto do Bolsonaro por essa pesquisa? Você vê alguma entrada, possibilidade nesse sentido? Olha, o Ciro, a gente está numa eleição muito interessante, porque nós nunca tivemos candidatos tão conhecidos, né? Mesmo quando o Dória estava concorrendo, o Dória era muito conhecido da população. O Ciro ele está indo para a quarta eleição presidencial. Então, eu acho que a probabilidade de uma surpresa pelo lado do Ciro é muito, eu diria, menor. Hoje, se perguntarem, já que o sujeito que queria apostar 100 mil, o que é mais fácil, o Ciro subir, sei lá, passar de 10, 12, ou a Simone subir? Eu diria que é mais fácil a Simone. A probabilidade dela subir, ela tem espaço. O Ciro, eu acho que está um pouco acantonado. Mas, de novo, a dinâmica da campanha tem debate, tem surpresas, que podem dar ali um impulso para cá, para colar, mas eu não acho, assim, eu não vejo hoje o Ciro
com um grande potencial de crescimento. Assim, ele teve já que a gente falou de corrida também, né, aquele sprint final, foi no segundo turno, quando houve aquele movimento, aliás, no primeiro turno, no final do primeiro turno, aquele movimento pró-Ciro ali, que ele saiu de 9%, chegou a 12% nas eleições. Acho que ele foi um grande momento da carreira do Ciro, um grande momento eleitoral dele, um grande momento político, e de lá para cá, eu acho que ele se isolou muito. O Miguel fez uma excelente análise desse processo de isolamento, que ele começou no segundo turno e continuou, né? Então, assim, eu não vejo, nesse momento, muita capacidade de grandes surpresas pelo lado do Ciro, realmente. E tem a ver com isso, né? O fato dele já ser um nome conhecido. Ele não é sei lá, o Eduardo Leite, alguém que você fala, esse cara, sei lá, né? Vai que o eleitorado goste dele, como gostou da Marina, ou a Simone, sei lá, que daqui a pouco começa a campanha na televisão, as mulheres estão muito indecisas, ela se posiciona bem, ela tem muito eleitor de classe média querendo uma terceira via. Isso a gente acha que tem mais espaço para imprevisibilidade com a Simone do que com o Ciro. Posso estar errado, mas é o meu feeling olhando a série histórica da Quest, né? Jairo, vou liberar você. Agradeço muito a sua participação. Tá bom. Tá bom? Aí, continuem com o seu ótimo programa aí e boa tarde para vocês. Boa tarde, grande abraço para você. Viu, Miguel? Valeu, obrigado a você. Tá bem.